Olá, tudo bem? Vamos esperar o padre entrar aqui junto com a gente, pedir para ser convidado, a gente já coloca. A gente está aqui hoje com muita alegria e com muita honra. Oi, Beto, Alana, pessoal de BH, meu pai, olá, todo mundo, Miriam, obrigada. E hoje o Padre Domingos, né, com quem eu fiz toda a minha formação, vai estar junto com a gente. E isso para mim é muita honra. Já já que ele entrar, eu quero compartilhar uma gratidão muito grande, que foi graças a essa quarentena que ele, né, está aqui conosco. Então, deixa eu colocar o padre. Um minutinho, gente. Ele deve estar lá entrando, vai entrar com o I10, com o IES. Olá, todo mundo. Eu acho... Aí, entrou. Deixa ele solicitar. IES. Oi. Padre, o senhor tem que pedir para entrar. Pessoal de São Paulo. Oi, Mário. Gente, que legal, todo mundo junto. Coisas boas da quarentena, né? Eu falo que o que as mídias sociais elas podem nos oferecer nesse período que a gente está em casa. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar o padre aqui, gente. Só um minutinho até a gente... Aí, entrou, Yes. Yes. Conectando. Ai, padre! Olá, boa Tudo tarde. bem? Boa Tudo bom, tarde. menino? Que Tô muito bom, boa feliz. tarde. Que bom também, é um prazer. Boa tarde para você, para todos que já estão acompanhando a gente. Padre, eu falei que eu queria esperar o senhor entrar para poder falar aqui de público, né? Que existem coisas boas na quarentena. Eu tinha um sonho, aliás, Aham, eu tenho, que era de trazer o senhor a Cuiabá pela linha e o senhor fazer uma terceira etapa, um laboratório da consciência. E ok, quando eu com fui te certeza. solicitar este ano, no início, sua agenda estava fechada e o senhor não tinha, né, data. E graças à quarentena, acredito que assim, é muita felicidade. Eu falei, tá vendo que tem coisa boa na quarentena? O senhor está aqui Com conosco certeza, com certeza. e a gente Tudo que pode acontece, abusar. acontece para melhor, né? É, a gente tem que entender isso, que tudo tem um dedinho que por mais que a gente não entenda, depois tudo vai fazer sentido, né, padre? Com certeza, com certeza. Tudo faz parte de algo maior, né? É, e que hoje a gente, às vezes, tendo esse olhar afunilado, a gente não consegue ter Uhum. essa compreensão. Isso. A gente só Ou vê o momento e vê de uma maneira parcial, né? Pontual, né? isso. E hoje nós vamos ter uma live de 2 tipos 8. Isso. Então é, é Ou muita é guerra. energia, é muita Ah, energia junto. semana passada eu tinha feito uma live até com o Padre Luiz, né, que também fez a Uhum. formação com o senhor de Valadares. E daí eu sexual e ele também. Então, na hora que eu acabei, todo mundo falou assim: Isabela, você não cumprimentou ninguém. Eu falei assim: ainda bem que Padre Domingos é social, ele vai fazer essa parte, né? Que eu tô aqui olhando o senhor, queria ver como é que o senhor ia entrar comigo. Tá bom, tá bom. Muito bem. Então vamos acolhendo o povo que já está chegando aí, né? Que bom. É, a gente tem gente, estava todo mundo falando, gente do mundo inteiro, pessoal de Minas, né? Se eu tenho um pezinho lá, um pão de queijinho lá Sim. também, né? Ah, Parte dessa é. história. E padre,
Eu queria duas coisas, se possível. Hum, O tema da nossa live é a gente falar sobre as personalidades e seus pontos de estresse, né? Justamente por causa desse período agora, né, de quarentena, que muitas pessoas, ele está servindo de vários tipos, né? Umas pessoas uhum, aproveitam mais, que tem, como o senhor falou, esse entendimento, aproveitando isso para fazer esse processo interno e uhum, aguardando, e outras pessoas também que enfrentam isso com mais estresse, né? Sob a ótica do enneagrama, a gente entende que as personalidades, ela tem, né, o seu ponto de sombra, que ali a gente uhum, manifesta de outras formas, né? uhum. E a gente vai falar disso, né? As Ok. personalidades versus o estresse. Só que eu queria, assim, que para mim é uma coisa que me encanta demais na sua didática, a sua forma tão linda de explicar o enneagrama, tipo assim, o que é. Muitas pessoas não conhecem, são curiosos, né? E se o senhor puder fazer uma introdução, Uhum. assim, que eu falo assim, que eu me apaixonei. E, gente, deixa eu te falar. Quando eu conheci o Enneagrama, eu não conhecia Padre Domingos. E todo mundo falava assim: ah, você gosta, mas você vai só se apaixonar a partir do momento que ele falar. E quando eu conheci o Padre Domingos, assim, é inexplicável, né? Aquilo que o senhor não tem palavras. E hoje a gente está Ok. aqui com o senhor. Declaração de Obrigado, amor obrigado. pública. Obrigado, muito obrigado. E também é uma alegria estar aqui com você e termos participado junto da formação. É uma alegria muito grande, não é? Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre Enneagrama. Olha, eu diria, o Enneagrama é um sistema que ajuda a entender o ser humano do jeito que ele é. Na inteireza, na complexidade, no mistério que nós somos como seres humanos. Uhum. Então é um estudo muito antigo que reúne elementos de várias culturas e de várias tradições. Na tradição do Enneagrama nós temos conhecimentos com 4.500 anos de antiguidade. E foram-se juntando vários conhecimentos, sempre fruto da observação, a observação dos astros, a observação dos movimentos que acontecem no mundo, os movimentos que acontecem dentro de nós, na alma humana, e foi-se construindo esse, ou diria, foi-se descobrindo, porque na realidade o Enneagrama é descoberto, né? Foi-se descobrindo esse saber, esse segredo de como funciona o ser humano. E então ele explica, ajuda a entender os nossos comportamentos, o porquê que a gente age e reage de um jeito e de outro, o porquê que cada um é diferente, interpreta de uma maneira diferente, mas o Enneagrama nos ajuda sobretudo a entender a nossa essência. O comportamento é o que chamamos de personalidade, é aquele conjunto de mecanismos inconscientes que nós repetimos por causa de experiências traumáticas da nossa infância. A gente continua repetindo um padrão. Mas antes disso, por trás disso e que permanece apesar disso, existe o que chamamos de essência. A essência é a natureza da nossa natureza, aquilo que nós somos de verdade, aquela centelha divina, aquela imagem de Deus que cada um de nós é, a emanação sagrada de cada um, esse reflexo do transcendente que cada um de nós é aqui no mundo. E então o Enneagrama nos ajuda a compreender essa totalidade que nós somos, a nossa essência, a nossa personalidade. Isso ajuda a gente a entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos, que são as grandes perguntas da nossa vida, né? Isso depois ajuda muito no relacionamento interpessoal, a compreender os outros do jeito que eles são. A gente fala sobretudo, como você já ouviu muitas vezes, o Enneagrama é um instrumento de compaixão por nós mesmos e de compaixão pelos outros.
E desse jeito acaba sendo um grande caminho de transformação. Transformação pessoal, transformação dos relacionamentos, transformação dos grupos, dos ambientes. O Enneagrama tem um potencial muito grande em termos de transformação social. A gente entender também as dinâmicas de um grupo, de um povo, de uma instituição. Então é um sistema assim muito profundo, muito completo e muito transformador. Acho que legal, padre, basicamente é seria só isso, sim. um ponto e vírgula, a gente falar que muitas pessoas acreditam que a partir do momento que você faz o enneagrama, você já saiu de lá, tipo, transformado, mudado, e que isso é um caminho, né? É igual, eu acho lindo quando o senhor fala que o enneagrama é um mapa, né? O mapa do tesouro, Uhum. mas que para a gente achar esse tesouro, a gente tem que percorrer. Exatamente, isso é fundamental. Nós hoje temos, ou tínhamos, né, muito essa imagem de coisas mágicas, né, de processos mágicos, e não existe isso, né? A gente sabe que tudo é processo, né? Entre a semente e a flor tem o tempo. E se não houver o tempo, talvez a flor seja de plástico, né? E o Enneagrama é a mesma coisa, ou melhor, o crescimento, a transformação é assim, é processo, é tempo. E aí tem uma palavrinha fundamental que é a palavra consciência. Processo supõe consciência. Se não houver consciência, nada muda, né? O segredo do Enneagrama é a tomada de consciência. Quando nós tomamos consciência de como nós somos e porquê somos assim. Quando a gente percebe o preço que paga por repetir esses comportamentos inconscientes. Por nós repetirmos esses padrões. Quando a gente toma consciência desse preço, aí sim pode acontecer a mudança. E é isso que você falou. Eu tenho que fazer o caminho, a viagem, e a gente costuma dizer que esse processo, ele dura pelo menos a vida inteira. Não tem por onde fugir disso, né? Mas eu acho legal uma frase que eu junto também a tudo isso. Eu até ouvi isso do Mário, meu irmão, que ele fala que quando a gente se acha pronto, né, a gente tem que estar sempre verde e crescendo. Porque a partir do momento que a gente está maduro, a gente só apodrece e cai. Não é Com isso? certeza. E talvez quando a gente cai na ilusão de achar que já está maduro, talvez aí seja a pior de todas as cegueiras, né? É quando realmente nós ficamos completamente dominados pelo nosso ego. Exatamente. Porque a vida é assim, nós somos humanos e somos divinos, somos essência, somos personalidade, e o segredo é a vida inteira a gente se equilibrar aí em cima desse fio ténue, né? É uma dança permanente entre a personalidade e a essência, né? E eu lembro, gosto muito de uma frase. E passa pela consciência o tempo todo. Exato, a consciência, o estar presente a si mesmo, o observar-se, o estar atento é o segredo, né? E tem muito, eu gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo que diz: quem está em pé, tome cuidado para não cair. E quem caiu, trate de se levantar. Ok, e é a vida inteira assim, né? É o equilíbrio. A vida inteira. É isso. E por isso que a gente se apaixona pela ferramenta do Enneagrama, que ela é tão simples e ao mesmo tempo é um caminho complexo, né? Porque não adianta eu querer que o outro mude, passe pela necessidade de mudança, de assumir as misérias, né? De se conhecer e querer fazer esse caminho, né, padre? Exatamente. Esse trabalho do crescimento, da transformação pessoal, não dá para terceirizar. É algo que é nosso e só acontece de dentro para fora e de baixo para cima.
Não são os outros que vão mudar a gente, nem a gente vai mudar ninguém, né? Ninguém muda por decreto, ninguém muda por, nem por amor. Nem por amor a gente Nem consegue por mudar amor. ninguém, né? As pessoas mudam pela consciência, pela tomada de consciência, pelo autoconhecimento, né? E o Enneagrama é um mapa muito bom para isso. Ele não substitui o caminhante, mas para quem está disposto a caminhar, para quem já sentiu a dor e a angústia de ser o que é, para quem está buscando horizontes de uma vida melhor, mais feliz, relacionamentos mais significativos, uma realização profissional mais significativa, para quem está buscando, sem dúvida que é muito útil ter um mapa assim claro como o Enneagrama. E realmente é um mapa muito preciso da alma humana, né? E o interessante também que eu acho é, por exemplo, como a gente tem diversas, né, milhares de pessoas, como o Enneagrama, aí as pessoas costumam falar, não, mas como isso, né? Coloca o Enneagrama com 9 padrões de personalidade só, e é uma infinitude, e a gente percebe como pessoas da mesma personalidade, muitas vezes a gente percebe elas tendo comportamentos muito semelhantes, né? Claro, o Enneagrama nos dá traços, padrões que são semelhantes, mas isso não tira a individualidade da pessoa. Ninguém é igual a ninguém, cada pessoa é única. E a beleza do Enneagrama é que, ao mesmo tempo que ele nos dá essas linhas gerais para entender comportamentos, ele também deixa espaço para aquilo que é único em cada pessoa, aquilo que é irrepetível em cada pessoa. O Enneagrama, às vezes, isso que você falou, muitas pessoas dizem, mas quer dizer que vai encaixar a humanidade em 9 tipos. O Enneagrama não coloca ninguém em caixa nenhuma. O objetivo do Enneagrama é precisamente tirar a gente daquela caixa onde a vida nos meteu. Né? A nossa infância, a nossa experiência de vida, os nossos condicionamentos, tudo isso nos colocou numa caixa. E nós ficamos formatados ali, mas nós somos muito mais do que isso. E o grande objetivo do Enneagrama é ajudar a pessoa a sair dessa caixa onde a vida a reduziu. Então é um caminho libertador e não mostrar de uma formação. infinitude de horizontes, né? Que a gente tem, que a gente fica ali naquele padrão de repetição tão confortável, né, pra gente, e a gente acaba perdendo, né, outras nuances da vida, outras facilidades, e a partir do momento que nessa compaixão a gente só cresce, né, Padre? Exatamente. Amplia os horizontes, né? Ai, eu vou ficar aqui, nós vamos precisar de 1000 lives juntas. Mas vamos voltar, né, ao tema da nossa live, né? Personalidade e estresse, porque senão daqui a pouquinho a gente não tem mais tempo. Exato. Muito bem. Olha, então, um dos dinamismos que eu acho mais práticos do Enneagrama é esse dinamismo do ponto de estresse e do ponto de segurança. O Enneagrama tem uma dinâmica muito flexível, muito vivencial. Ele é profundamente dinâmico, ele não vê o ser humano como algo estagnado. Então, nós estamos sempre num processo contínuo de movimento. Mesmo quando a gente acha que está parado, na realidade nós estamos regredindo, né? Há sempre um movimento. E o Enneagrama identificou aí esse fluxo que é fantástico, né? Talvez o movimento mais central que explica a alma humana e todo o universo. E no Enneagrama chamamos de movimento de estresse e movimento de segurança. Quer dizer, cada um de nós tem um padrão normal de comportamento, é o que chamamos de personalidade, é fruto desses condicionamentos inconscientes da infância que nós vamos repetindo. Então, há um padrão normal, mas quando nós estamos bem, seguros, à vontade, ou à medida que a gente vai amadurecendo, a nossa tendência é movimentar-nos para um outro padrão.
naturalmente nós assumimos outro movimento, outra energia, outras atitudes, outra ótica, outro jeito de encarar a vida. Esse outro jeito, ele se parece com um outro tipo do Enneagrama, que nós chamamos o ponto de segurança. Quer dizer, esse outro tipo é como se fosse um espelho onde eu posso enxergar o melhor de mim. Quando eu estou no meu melhor, eu expresso características que se parecem com esse outro tipo. Então esse outro tipo me serve de espelho, onde reflete o melhor de mim. Mas também tenho outro movimento. Quando eu estou sob estresse, inseguro, quando não estou bem, ou quando eu estou numa fase, numa situação mais imatura, eu saio daquele meu padrão normal e eu vou assumir características que são mais parecidas com um outro tipo do Enneagrama. Esse outro tipo nós chamamos ponto de estresse. Na realidade é meu. Tá? Esse outro tipo apenas funciona como um espelho onde eu consigo ver e enxergar a minha sombra, o pior de mim. Ora, esse dinamismo é fundamental, porque isso acontece naturalmente, inconscientemente. Se nós estamos num ambiente onde nos sentimos bem e à vontade, naturalmente a gente vai para o nosso ponto de segurança. Mas se nós estamos num ambiente adverso, hostil, naturalmente a gente vai para o ponto de estresse. Isso acontece inconscientemente. E aí repare, Isabela, você sabe disso e todos os que estão acompanhando a gente, se nós deixarmos a vida nos levar, se a gente se deixar levar por essas circunstâncias naturais, a probabilidade maior é a vida nos levar para o ponto de segurança ou para o ponto de estresse? Com certeza para o ponto de estresse, com os níveis de tensões que nós vivemos hoje, e talvez por isso nós entendemos porque é que tem tanta gente com níveis de ansiedade terríveis, tanta gente em depressão. O Brasil tem 11 milhões e meio de pessoas em depressão, 11 milhões e meio nas estatísticas, e quantos estarão em depressão sem saberem? Sim. Ou que a estatística nem sabe, né? Então é muita gente. Por quê? Porque tudo nos empurra para o ponto de estresse. Eu costumo dar um exemplo, quando a gente vai na praia e entra no mar, a gente fica lá flutuando, de boa, né? Aí relaxa, distrai, fica lá curtindo. De repente, a gente pode entrar numa correnteza, a correnteza leva a gente para alto mar. Quando a gente dá conta, não tem mais nem como voltar. Quer dizer, é a mesma coisa no movimento de estresse. Se nós não tivermos atenção, o estresse nos leva para o fundo do poço. Numa espiral, né? Que a gente numa fala, espiral descendente, que vai afundando e vai trazendo o mais negativo de nós mesmos, a sombra. Mas eu também costumo dar um exemplo. Imagina, você vai na praia e entra no mar, fica lá flutuando de boa, mas de vez em quando você levanta a cabeça, dá uma olhada e vê, estou perto da praia, relaxa. Daqui a pouco você olha de novo e percebe, estou afastando da praia, nada um pouquinho e volta para uma zona de segurança. É a mesma coisa. E então, na medida em que nós identificamos os sintomas que me mostram quando eu estou no estresse ou quando eu estou na segurança, isso é fantástico para a nossa vida. Eu costumo usar uma simbologia que facilita talvez para nós, que é assim, vamos usar a simbologia dos sinais de trânsito, né? Em alguns lugares do Brasil chama farol, outro chama semáforo, é o sinal que tem lá o amarelo, o vermelho e o verde. Olha, o amarelo quer dizer o quê? Cuidado. Cuidado, fique atento. Ok, esse é o estado da personalidade. O estado da nossa personalidade é um estado assim ambivalente. Ele tem luz e tem sombra. A gente tem que estar sempre atento, porque se a gente vacilar, estraga, né? É a consciência o tempo inteiro, né? Vigilância o tempo inteiro, consciência. Mas tem o sinal vermelho. O sinal vermelho é perigo mesmo, né? Aí é
não dá para vacilar. O sinal vermelho quer dizer que tem perigo à vista. A situação é perigosa. Ora, há um estado emocional, vamos chamar o nosso estado emocional do estresse, vamos dizer que é quando liga a luz vermelha. Mas também tem a luz verde. A luz verde quer dizer siga, flua, deixe fluir, deixe a vida fluir. Ora, esse é o nosso estado de essência. E então nós podíamos ver assim, olha, em cada tipo do enneagrama, quais são os sintomas que dizem para cada tipo quando é que eu estou no amarelo, quando é que eu estou no verde ou quando é que eu estou no vermelho. E o grande segredo é isso. Se nós nos acostumarmos a perceber quando é que acende a luz vermelha, eu já sei, olha, eu não posso ficar aqui. Então, eu percebi os sintomas da luz vermelha, eu pergunto o que é que eu faço para sair daqui e ir para o amarelo. Mas quando eu estou no amarelo, eu sei que o amarelo é perigoso. Então eu vou perguntar, e agora, o que é que eu posso fazer para sair do amarelo e ir para o verde? E se a gente se acostumar a identificar, a perceber esses sintomas, isso pode ter um efeito extraordinário na nossa vida. Primeiro, ajuda a gente a encontrar, a recuperar o equilíbrio emocional. Segundo, ajuda a gente a evitar o pior. A médio e a longo prazo, o pior seria uma depressão. Quando nós alimentamos o ponto de estresse, a médio e longo prazo nós estamos alimentando uma depressão. E a médio e longo prazo, fazendo esse trabalho, nós também vamos cultivando, desenvolvendo o nosso estado de essência, o melhor de nós mesmos. Eu diria, dentro de nós tem os 3 sinais, tem as 3 luzes. E o importante, não tem certo ou errado, a vida é assim. Há momentos onde o ponto de estresse também é necessário para a gente dar um passo atrás. O importante é o tomar consciência. Eu tomando consciência, eu sei qual é o próximo passo. Exatamente. Então eu acho que esse é o segredo. É uma coisa assim, que eu vivo na minha vida, que eu acho isso muito interessante. Antes de conhecer o Enneagrama, muitas vezes da minha vida eu estava no ponto de estresse, mas eu não conhecia, eu não entendia aquilo e eu ficava lá. Hoje, com a tomada de consciência, conhecendo o Enneagrama, quando eu percebo que essa luzinha amarela ela está chegando lá na vermelha, eu tenho mecanismos e ferramentas para conseguir voltar mais rápido. Perfeitamente. E eu acredito que isso, todo mundo tem, só que o que falta é justamente esse conhecimento. Exato, é o perceber os sintomas, a consciência, é se eu conseguir olhar para mim e perguntar, olha, isto que eu estou sentindo agora sinaliza o quê? Sinaliza que eu estou no amarelo, na personalidade, ou que eu estou no verde, na essência, ou que eu estou no estresse. Se eu fizer a leitura, eu consigo mudar. Se eu não perceber, é como no trânsito, né? Se eu não perceber que o sinal está fechado e eu avanço, aí o perigo pode acontecer, iminente, né? Exato, aí não tem como fugir. E tem outra coisa, isso que você falou, Isabela. Quando a gente não tem consciência, a nossa tendência qual é? Quando nós estamos no estresse, a nossa tendência é responsabilizar os outros. É dizer, eu estou irritado porque fulano, ou eu estou triste porque a situação, a gente terceiriza. E é aquilo que dizia o Jung. O ser humano não se torna iluminado imaginando figuras de luz. O ser humano se torna iluminado abraçando a sua sombra. Quando eu percebo, olha, eu estou no estresse e este meu estresse é consequência de uma coisa minha, é responsabilidade minha, isto é meu. Eu assumo, eu fiquei tempo demais funcionando fora do meu natural. E aí isto é ressaca, é consequência. Aí quando eu assumo, eu posso mudar. Porque na realidade, por que é que nós caímos no ponto de estresse? Eu costumo dizer assim, olha, se a gente comprar um liquidificador que foi fabricado para funcionar em 110,
com energia de 110. Eu comprei. E eu chego em casa, eu ligo em 220, ele funciona, pode funcionar um tempinho, mas ele vai queimar. Porquê que queimou? É porque ele não presta? Não, é porque ele funcionou fora da energia dele. Ora, cada um de nós foi criado para funcionar numa determinada energia, que não é da nossa personalidade. A personalidade não é a nossa natureza. A nossa natureza é a essência. Quando nós funcionamos muito tempo fora da essência, no padrão da personalidade, nós pifamos. Aí caímos no ponto de estresse, né? Que é o colapso da nossa energia pessoal. Né? Exatamente. E será que a gente poderia falar, é óbvio que, né, como a gente falou, o Enneagrama é único, é o caminho que eu acho lindo também quando o senhor explica, a partir do momento desse transcendente, que a gente veio para este mundo, para a gente se tornar pessoas melhores, e a gente só se torna pessoas melhores a partir do momento que a gente assume, né, nossas misérias, nossos pontos positivos, para a gente voltar para o todo, contribuindo para esse todo, né, padre? Exatamente. É a nossa missão aqui, né? É a missão. E eu acho lindo também na hora que a gente canta, né? É sede da fonte, do sopro divino, né? Que é isso, né? A fonte tem sede de quem tem sede. Eu sempre falo isso, eu acho que é a parte linda. E aí, padre, apesar de ser único, né? Como a gente estava falando, cada personalidade, no seu ponto de estresse, tem um padrão. Como Exatamente. a gente consegue? Será que a gente conseguiria passar por todos? Vamos lá, vamos tentar. Então, muito bem, então olha, vamos começar seguindo a lógica dos centros, vamos começar lógica partidária, né? A gente. Pelo nosso, né? Vamos começar pelo nosso, né, Isabela? Então vamos lá. Então, olha, no centro da inteligência prática, 8 e 9 e 1, vamos começar pelo 8. Qual é o padrão do 8? O padrão do 8 na personalidade é o quê? Viver para mim é passar uma imagem de força e de respeito. Essa é a lógica. E quando nós estamos nesse padrão, nós somos assertivos, ativos, a gente enfrenta, mete a cara, faz, pega desafios, custa o que custar, vai até o fim, passa por cima, atropela. Isso é o padrão da personalidade, essa imagem de força, de exagero. Mas, quando nós ficamos muito tempo nesse padrão, nós caímos no ponto de estresse. E como é que é o 8 quando está? Quais são os sintomas que aparecem para dizer que nós 8 já fomos lá para o ponto de estresse? Vontade de se isolar. É uma vontade de se isolar fisicamente, há um isolamento emocional, uma desconexão emocional, frieza, a gente não se comunica, se fecha completamente, tem vontade de se isolar fisicamente e fica na cabeça, matutando, planejando como é que vai dar o troco. O que é que eu vou dizer amanhã para aquele fulaninho que disse aquilo comigo hoje, amanhã ele vai levar o troco, e se ele disser isto eu vou dizer aquilo. E daqui a pouco nós entramos na teoria da conspiração, começamos a achar que está todo mundo contra nós, e começamos a confirmar, a juntar os pedaços para confirmar a nossa teoria, e daqui a pouco já temos certeza que está todo mundo contra nós. E o próximo só uma coisa, rápida. É porque é uma live de 8, né? Então, tipo assim, a gente passa 2 horas aqui, louca, para falar também. Quando a irmã Graciema, tipo 8, falou, Domingos, por que que nós 8 temos um cemitério dentro de nós? Com certeza, né? E fica o tempo inteiro, né? E depois, o próximo estágio, a gente entra na culpa, começa a achar, mas a culpa é minha, porque eu fui besta, porque eu ajudei, porque eu confiei, porque eu me abri. E nós entramos num processo de culpa, e como nós somos justiceiros, quem errou merece ser castigado. Então a gente mesmo se pune. E nós entramos em mecanismos muito sutis de autopunição. A gente não se alimenta, não se cuida, não repousa. E por aí vai, ladeira abaixo. Pode chegar em extremos piores que a gente não precisa falar aqui para não dar ideias para ninguém.
Então, repare, qual é a beleza deste sistema do Enneagrama? Quando eu percebo que eu começo a ter essa vontade de me isolar e de me fechar, pare e pergunte: o que é que o 8 faria? Olha, o 8 voltaria para uma postura de autoconfiança. Vou fazer o que tem que ser feito. E então agora eu vou perguntar ao 2, que é o nosso ponto de segurança. E eu vou perguntar: olha, onde é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudar alguém neste momento? E quando nós, 8, nos sentimos úteis, usamos nossa energia para ajudar, para apoiar alguém, aí nós acessamos o melhor de nós mesmos, a amorosidade, um coração grande, a compaixão, a sensibilidade, a capacidade enorme de se doar ao outro. Isso é o melhor de nós mesmos. Então, se eu tiver consciência desses sintomas, eu sei onde eu estou aqui e agora. E eu também sei qual é o próximo passo, né? Então, no 8 temos na personalidade passar a imagem de força e respeito, no ponto de estresse, o isolamento, frieza, de conexão, no ponto da essência, de segurança, a doação, a sensibilidade, a amor, né? Vamos para o 9. O 9, quando está no padrão da personalidade, a lógica do 9 é quieto e calado. Evitar conflito. Viver para mim é evitar conflito. Garantir a minha tranquilidade. Não entrar em contato com os meus conflitos internos e muito menos com os conflitos externos. Mas quando o 9 fica muito tempo nesse ponto, nesse estado emocional, engolindo sapo, naturalmente, para evitar conflito, ele acaba caindo no ponto de estresse. É o preço que ele paga. E o estresse do 9 qual é? Ele começa a entrar na sombra do 6. Insegurança. Teoria da conspiração. Ele começa a achar que está todo mundo contra ele. A sensação que vai acontecer alguma coisa ruim, ele não sabe o que é, mas vai. Uma sensação de incapacidade, medo, pânico e paralisia. Isso é consequência dele ter ficado muito tempo engolindo sapo. Agora, quando o 9 está no melhor dele mesmo, no seu estado de essência, ele movimenta-se para o ponto 3. E aí o que é que aparece? Ação, dinamismo, autoestima, capacidade de se afirmar. Ele diz o que pensa, ele faz o que ele acha que é bom. E isso lhe dá uma sensação de ter valor, a autoestima dele cresce. Aí aparece a ação certa, que é a riqueza da essência do 9. Então, na medida em que o 9 percebe esses sintomas, ele consegue identificar onde ele está e ele também sabe qual é o próximo passo. O tipo 1.
O tipo 1, quando está no padrão normal da personalidade, o padrão normal do tipo 1 é aperfeiçoar. É aquela crença de que eu vim ao mundo para aperfeiçoar. Ou aperfeiçoar a mim mesmo, ou aperfeiçoar o mundo, ou aperfeiçoar algumas pessoas específicas. Então é aquela lógica do fazer o que tem que ser feito, ou melhor, fazer bem feito o que tem que ser feito, custe o que custar. Né? Essa coisa da responsabilidade, da responsabilidade do peso, do certo, do correto, do aperfeiçoado, perceber o que é que está errado, o que é que falta e melhorar. Isso é o padrão normal da personalidade. Só que repare, esse é um padrão desumano, ninguém aguenta viver assim a vida inteira. E por causa disso o tipo 1 acaba caindo no ponto de estresse, que ele vai para o 4. Ele pega a sombra do 4, ou melhor, o 4 ajuda o 1 a perceber a sombra do 1. E o que é que aparece? Quais são os sintomas no tipo 1? Primeiro, vontade de se isolar, também, igual ao 8. Só que o 8 isola-se na cabeça, o 1 isola-se no coração. O 1 vai para a emoção, para o sentimento. Começa a sentir uma tristeza, um desânimo, uma mágoa, uma queixa, um ressentimento, tipo assim, eu me esforço tanto e ninguém valoriza, eu trabalho... Ninguém reconhece, não adianta, por mais que eu faça, dá vontade de chutar o balde, depois também não vou fazer mais nada. Aí vem uma vontade de se isolar, uma vontade de sumir, de ir para um lugar onde não tenha ninguém, ou pelo menos onde não tenha ninguém conhecido. Repare, é um estado de melancolia, onde a pessoa literalmente vai afundando, afundando, afundando. E isso, como já dissemos, é normal? É, mas se ficar muito tempo aí, vai dar uma depressão legal, né? Ora, o tipo 1 percebendo isso, que está indo para o ponto de estresse, ele já sabe que não é bom isso, que não pode ficar aí, não pode alimentar, ele acolhe isso, ele vai perceber, olha, eu estou neste estado emocional porque eu fiquei muito tempo no estresse do 1, eu trabalhei demais, eu botei peso nas minhas costas, e então agora eu pergunto, o que é que o 7 faria no meu lugar? O 7 é o ponto de segurança do 1. E o 7 vai dizer, faça alguma coisa que você gosta, algo que seja prazeroso, agradável para você. E quando o tipo 1 faz algo que ele gosta, que lhe dá prazer, que relaxa, algo que o tipo 1 faz sem obrigação, faz com emoção, com prazer, quando ele faz brincando, brincar é o que é fazer algo que eu gosto, porque gosto, porque me dá prazer. Leveza. Com leveza, sem cobrança, sem esforço, aí ele entra no estado da serenidade, paz interior, e ele consegue saborear, curtir a paz, que é o estado de essência dele. Isso é o natural, a natureza do tipo. Vamos agora para os tipos emocionais, né? 2, 3 e 4. Olha, no 2, o padrão da personalidade, a lógica do 2 é assim, viver para mim é não olhar para as minhas necessidades, esquecer as minhas necessidades e olhar para as necessidades dos outros. Viver em função das necessidades dos outros, para esquecer as minhas necessidades, para não olhar, não perceber a minha carência. E então o tipo 2 vive em função dos outros, se doando, ajudando, focado nas necessidades dos outros e esquecendo de si. Só que isso naturalmente leva à exaustão, ninguém aguenta viver assim. E o tipo 1 vai acabar caindo num estado de estresse que nós vemos lá no espelho do 8. O tipo 2, quando está no seu pior, ele pega a sombra do 8. E então o tipo 2 começa a ficar irritado. Primeiro ele cala-se, né? O tipo 2 que era aquela pessoa simpática, boazinha, aí fica calada, né? E ela só de ficar calada, todo mundo já percebe que o clima fechou, né? Ela calada já cria mau ambiente, já fica deste lado um vermelho, né? Já fica pesado. Daqui a pouco, o próximo passo, ela queixa-se, começa a dizer, porque eu já não faço falta nenhuma,
ninguém me valoriza, eu não sirvo para nada. E daqui a pouco ela aumenta a queixa e diz, porque está na hora de eu ir embora. Quando precisam de mim eu faço tudo, mas quando não precisam ninguém liga para mim. E ela vai cutucando e vai agredindo. E daqui a pouco ela vai jogar na sua cara o que fez por você e que você não agradeceu. E faz chantagem emocional. E ela vai indo numa escalada de agressividade e pode chegar a ter atitudes muito agressivas, explosões de raiva. E são explosões muito emocionais. Ela joga na cara da pessoa tudo que fez por ela, é uma chantagem emocional enorme, né? E isso por quê? Porque, repare, ela ficou muito tempo no padrão do 2, se doando, e ela se doava esperando receber, mas como não recebeu, a raiva toma conta, é como se fosse um movimento de vingança. Tipo assim, isso já é que legal, né? Eu faço esperando, né? Eu faço esperando. Né? Exato, não é gratuito. E como não me deram o que eu esperava, então eu agora vou lá reivindicar. E vou nessa atitude vingativa, né? Por isso que pega a sombra do 8. Qual é o melhor do tipo 2? O ponto de segurança do 2 é o 4. O 2, olhar mais na ótica do 4, quer dizer, olhar para si mesmo, olhar para dentro. Tem aquela placa que às vezes aparece na entrada de condomínios que diz assim, pare, desligue os faróis, acenda a luz interna e identifique-se. Ora, isso é uma terapia para o 2. Pare, parar de fazer, porque o 2 fica fazendo que é para não olhar para ele. Segundo, desligue os faróis, deixe de olhar para as necessidades dos outros. Terceiro, acenda a luz interna, olhar para dentro, identifique-se. Identificar-se é dizer, olha, quem sou eu, o que é que eu preciso, o que é que eu quero. E quando o 2 olha para ele, cuida de si, cuida das suas necessidades, faz algo por si mesmo e para si mesmo, ele encontra tudo o que ele queria, a satisfação, a completude emocional, ele encontra a saciedade, a alma fica saciada, satisfeita. Antes ele vivia mendigando dos outros migalhas de amor. E agora ele encontra dentro dele essa plenitude, é o que chamamos de humildade. Humildade vem de humus, humus quer dizer terra fértil. Quer dizer, dentro do 2 existe uma terra fértil capaz de gerar tudo o que ele precisa. No 3, o 3, quando está no normal, o padrão normal do 3 é aquela crença de que viver para mim é fazer o tempo todo. Ter que estar sempre fazendo algo para eu ser visto, para as pessoas me verem, me reconhecerem e para eu sentir que eu existo. Isso é a crença do 3. Tá, o Evel tem que estar sempre fazendo alguma coisa para eu sentir que existo. E aí, quando eu fico muito tempo nesse estado, eu acabo caindo no ponto de estresse. E o ponto de estresse para o 3 é o 9. Quais são os sinais que aparecem, os primeiros sintomas? O tipo 9, o tipo 3, que na personalidade tem um olhar estratégico, uma visão de longo alcance, quando ele entra no estresse ele fica confuso, ele perde a clareza, é como se os óculos ficassem embaçados. Próximo sintoma, confusão interna. Tá? Internamente ele fica confuso. Terceiro sintoma, angústia. Uma angústia doida. E repare, ele não está acostumado a lidar com sentimentos, muito menos com angústia. Então, quando a angústia aparece, ele fica doido. E aí o próximo sintoma qual é? Paralisa. Ele fica lá no pior do 9. Estagnou, paralisou, perdeu o foco, não consegue fazer. Começa uma coisa e não termina e passa para a outra e daqui a pouco está todo perdido num monte de coisas por fazer. Só que isso é consequência de ter ficado muito tempo lá no padrão do 3, sem se cuidar. Qual é a essência do 3? A essência do 3 está lá no 6. O 6 é que ensina o 3. E tem 3 palavrinhas aí. Primeira palavrinha, para, a pausa, para. E quando para, pensa, avalia,
planeja. Arruma Segunda palavrinha. gente. Exato. Segunda palavrinha. Laços, criar laços, olhar para as pessoas, deixar de ver peças, ferramentas e começar a ver pessoas com quem pode estabelecer relações. E parceria, cooperação. E a terceira palavrinha, pedir ajuda. Pedir ajuda. E quando o 3 é capaz de pedir ajuda para colaborar num trabalho, ou pedir ajuda para se conhecer, para se trabalhar, para cuidar de si, aí ele entra na essência dele, que é um prazer enorme. É o prazer de parar, é o prazer de valorizar o estar com as pessoas. O Enneagrama chama isso de veracidade, quer dizer, é um prazer verdadeiro, que não depende de nada de fora. É genuíno, é gratuito. No tipo 4, o padrão normal do 4 é buscar emoções fortes. A crença do 4 na personalidade é: eu, para estar vivo, tenho que estar sempre buscando emoções fortes e intensas. Porque se eu não tiver emoções fortes, eu me sinto morto, a vida não tem sentido. Só quando ele fica muito tempo nesse estágio, vivendo intensamente as emoções, é como se ele fosse afogando nas próprias emoções, sufocando. E ele acaba caindo lá no ponto 10. A carência aumenta. E ele começa a entrar na queixa. O 4 na personalidade não tem nada, não quer que ninguém se meta na vida dele, nem quer dar satisfação a ninguém. Ele preza muito pela individualidade dele. Mas quando o 4 entra no ponto de estresse, começa a haver uma carência, uma necessidade de encostar nas pessoas, de chamar a atenção, de ajudar, de agradar, que é para ver se vem atenção. E se não vier, ele entra na queixa. E se não vier, ele entra no drama. E entra na rede, pode fazer chantagem emocional. É uma maneira desesperada de chamar a atenção para preencher a cara. O ponto de segurança para o 4 é o 1. Quando o tipo 4 canaliza a energia dele para a ação, objetivos, metas, resultados, e ele concretiza, realiza, tem perseverança, ele começa a encontrar uma satisfação e uma realização. Encontra a satisfação emocional, a equanimidade. Por isso que a gente costuma dizer que a melhor terapia para o tipo 4 é caçar serviço, ocupar o tempo, manter o tempo ocupado, né? Se ele fica aí no sentimento, ele afunda e entra no drama. Vamos agora para o racional para ver se a gente tem tempo, né? Se a gente consegue, eu já estou aqui apavorada. Consegue aí terminar. Vamos lá, vai dar certo. No 5. Olha, o padrão normal do 5 é: viver para mim é preservar a minha autonomia, garantir a minha independência, preservar a minha autonomia, a minha privacidade da invasão dos outros. Eu viver sem precisar depender de ninguém. Isso é o normal do 5. Só que isso é um padrão muito de retenção, de fechamento, de segurar as emoções, de não deixar fluir. E isso faz com que ele fique o tempo todo na cabeça. E pelo excesso da atividade mental, chega num ponto que o tipo 5 vai para o ponto de estresse, que é o 7. E ele perde a clareza mental. E a cabeça dele entra em parafuso. Eu ouvi uma partilha de uma senhora tipo 5 que disse assim: quando eu entro no estresse, a minha cabeça é como se fosse um passarinho bravo dentro de uma gaiola. Se debatendo. Aí pensa 1001 coisas ao mesmo tempo, começa e não termina, não consegue sistematizar os pensamentos, tudo disperso. Aí começam a vir outros sintomas, tipo superficialidade. O tipo 5 normalmente fala pouco e quando fala é coisa profunda. Sim. Aí agora no estresse ele começa a falar muito e a falar assim besteiras, abobrinhas, né? Banalidades. O 5, que era uma pessoa muito sóbria, no estresse começa a sentir necessidade de exagero, de satisfação, de prazer. E outra coisa, o 5, que era uma pessoa muito discreta, às vezes, quando está no estresse, tem uma tendência para ficar esnobando dos outros, assim, tipo se achando intelectualmente superior aos outros e detonando os outros, né?
Então repara a mudança, né? Mas isso porquê? Porque forçou de imagem mental. E aí o mental perdeu o controle. Qual é o ponto de segurança do 5? É o 8. Quando o 5 foca na ação, traz a energia dele para o corpo, para a energia prática, faz, concretiza, realiza ação e interação. Quando ele interage com os outros, aí ele encontra uma energia física abundante que flui e que gera resultado, e encontra também uma energia de relacionamento, sentimento, amorosidade intensa. É a riqueza, a liberalidade do 5. O 6... Padre, peraí, rapidão. Já estão, que acho que eles devem estar gostando bastante, porque um monte de gente ali já ensinou. Se a live cair, como é que vocês vão voltar? Tudo então, bem, pode né? voltar. Então, há pedidos. Está bem, está bem. No 6, o padrão normal do 6 é viver para mim é camuflar a minha ansiedade. É não deixar transparecer a minha ansiedade. O 6 vive níveis de ansiedade muito grandes. E então, a crença do 6 é: se as pessoas perceberem a minha ansiedade, eu vou ser exterminado. Então eu tenho que camuflar. Camuflar no sentido de fazer algo para que a minha ansiedade não apareça. E então eu vivo fazendo isso, sobretudo através de projeções mentais. O 6 acha que se eu pensar em tudo que pode acontecer, eu vou ficar mais tranquilo. Na realidade, a ansiedade aumenta, porque se eu já estava inseguro e ainda penso no pior, eu fico mais ansioso. E quando a ansiedade aumenta, o tipo 3 cai lá no ponto de estresse, desculpem, o tipo 6 cai no ponto de estresse, que é o 3. Ele vai pegar o pior do 3. E os sintomas diferem de pessoa para pessoa, mas alguns sintomas muito frequentes. Ativismo. O tipo 6, no fundo, vai querer fazer algo para chamar a atenção. Tipo, olha eu aqui, me socorram que eu estou morrendo afogado. E como é que ele chama a atenção? Ou pelo ativismo, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas repare, ele já está ansioso e acaba quebrando a cara. Ou então ele entra na agressividade, no autoritarismo, na autossuficiência, na arrogância prepotente. Ou então ele vai para a teimosia, implicância, questionamento, fica no contra. Ah, mas eu não concordo. Porquê? Porque não concordo. Ah, mas não vai dar certo. Porquê? Porque não vai dar certo. Ah, porque vai chover. Ele começa, aqui no Ceará a gente diz a expressão botar boneco, né? É criar dificuldade. Qual é o ponto de segurança do 6? É o 9. Quando o 6... acalma, relaxa, esfria a cabeça. Aí quando ele está bem, ele sente uma paz interior, fica mais sereno, mais tranquilo, espontaneidade, as coisas fluem, e ele entra naquela lógica do deixa a vida me levar e as coisas acontecem e dão certo. Então é o ponto de segurança para o 6, buscar aquilo que ajuda a relaxar, a esfriar a cabeça. E vamos para o 7. O 7, o normal do 7, a crença normal do 7 é viver para mim é fugir do sofrimento buscando prazer, ou buscar prazer para fugir do sofrimento. A lógica é essa: sofrimento eu estou fora, eu não suporto, eu não dou conta, é algo maior que eu que vai me afogar. Eu tenho que buscar alguma coisa para fugir do sofrimento. Só que ele fica o tempo todo numa ansiedade, fugindo de uma coisa que ele nem sabe o que é. Ele está fugindo de fantasmas. É uma ansiedade enorme. E chega num ponto que ele não aguenta mais. Aqueles problemas que ele não resolveu, os sofrimentos que ele jogou para trás das costas, aparecem na frente dele, né? E aí ele vai para o ponto de estresse, que é o 1. E então o 7 começa a ter uns sintomas muito interessantes. O primeiro sintoma é a cara fica fechada. A cara fecha e incha, faz bico assim. É aquela cara de abuso que a gente não gosta nem de olhar para o 7 quando ele está assim. Ele fica mal-humorado, chateado, ranzinza, rabugento, implicante, explosivo. Outra coisa, perfeccionista, dono da razão, crítico, e pode chegar a ter explosões de raiva. Birrento, né?
Muito, muito. Porque ele não aguenta mais aquela raiva. É raiva contra ele não aguenta. Quando o 7 está bem, seguro e à vontade, e é o caminho de crescimento do 7, é o 5. Ele pegar o melhor do 5, que é o quê? Profundidade, aprofundar o quê? Os conhecimentos, aprofundar os relacionamentos, aprofundar as tarefas, fazer bem feito e fazer até o fim. Foco, foco. Tomar chá de bússola, né? Pegar rumo, focar, priorizar, fazer as coisas até o fim. Aquietar-se, aquietar-se. Olha, o melhor sintoma do crescimento 7 é quando ele consegue ficar sozinho consigo mesmo e sentir-se bem. Isso é o sintoma mais bonito do crescimento do 7. Então são esses movimentos aí. Se a gente se acostumar a identificar, a perceber quando acende uma luz ou outra, a gente sabe como reagir, sabe qual é o próximo passo, a gente evita o pior e pode cultivar o melhor de nós mesmos. E a gente vai para a espiral ascendente, né? Que ascendente. Aí a gente vai ascendendo, né? vai fluindo e desenvolvendo o melhor de nós mesmos, que é a nossa essência, né? Ai, é muito lindo. Fala que não é uma coisa apaixonante, Enneagrama. É apaixonante demais, com certeza. Muito bem. Apaixonante, eu estou assim, apaixonada, né, por esse momento. Grata demais, padre. Assim, acho que a gente tinha assunto e energia para a gente continuar, né? Mas vamos combinar outro. Vamos combinar outro tempo, outro momento, né? Então, para continuar este assunto ou outro. Vai, já estão falando que vai cair aqui. A gente tem 3 segundos. Olha, um beijo